solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou continuar com o quadro e terminá-lo, como cada relíquia da morte chegou no seu respectivo dono. E hoje eu vou falar dela, da varinha das varinhas. Isso mesmo, eu sei que vocês estavam esperando para saber como a varinha das varinhas passou do irmão mais velho, lá do conto dos irmãos Peverell, para chegar no Dumbledore e depois no Harry. Eu só queria dizer que eu não sei se vocês notaram, mas o inverno começou, tá frio, tá muito frio. Eu estou gravando com esse moletom aqui e eu vou avisar vocês que a coleção de inverno chegou lá na loja do canal. Isso mesmo, você que estava esperando o moletom, finalmente eles chegaram. redutodonerd.com.br. Além desse moletom aqui que vocês estão vendo, da estampa do brasão de Hogwarts, tem moletons universitários da Casa da Sonserina, Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa. Você tem que correr lá para garantir poucas unidades, gente. Depois a gente vai repor, mas por hora é pouco. Então corre para comprar. É o primeiro link aqui da descrição. Corre e se aqueça nesse frio! Que nós sabemos que a varinha das varinhas, essa varinha de sabugueiro, é a mais poderosa que o mundo bruxo já viu, ok, mas nós precisamos voltar lá atrás no conto dos três irmãos para entender isso melhor. Essa varinha ela foi pedida pelo irmão mais velho, o Antioch Peverell, lá no conto dos três irmãos que nós vimos em Relíquias da Morte. Ele pediu para a morte a varinha das varinhas para se tornar o bruxo mais poderoso que já se viu. Uma curiosidade bastante interessante é que o núcleo da varinha das varinhas ele é composto por pelo de rabo de testralho. Eu nem sabia que testralho tinha pelo ainda mais no rabo, mas beleza, esse foi um truque utilizado para que os bruxos que manuseassem essa varinha fossem bruxos capazes de aceitar e lidar com a morte. Nós sabemos que o conto dos três irmãos ele não terminou muito bem para o irmão mais velho, o Antioch Peverell. Por quê? Porque naquela mesma noite que ele pediu a varinha das varinhas para a morte, ele chegou no vilarejo basicamente assim: eu tenho a varinha mais poderosa do mundo, eu tenho a varinha mais poderosa do mundo. Ok, se você é o irmão mais velho, Antioch, eu peço a gentileza que você não chegue no vilarejo falando isso, porque enquanto você dorme, alguém vai cortar a sua garganta e vai roubar a varinha das varinhas, ok? Esteja avisado. Depois do assassinato do Antioch Peverell, para onde a varinha das varinhas foi? Bem, a gente sabia que ela não pertencia mais a ele, ela pertencia agora ao seu assassino, que não teve o nome revelado. Mas antes de chegar em Gellar Grindelwald, lá em Relíquias da Morte, quando ele roubou enquanto era jovem, antes de chegar no fabricante de varinhas, um dos mais conhecidos da Europa, Gregorovitch, a varinha de sabugueiro passou por outros 7 bruxos. O nome desses 7 bruxos são Emeric, Egbert, Godelote, Hideward, Barnabas, Luxias e o Arcus e Livius. Na verdade 8 bruxos, mas esses dois contam como um só. Apenas anos depois, antes de 1899, que a varinha das varinhas caiu nas mãos de Gregorovitch. Esse fabricante de varinha é um dos mais famosos da Europa, assim como Olivaras é famoso aqui na Grã-Bretanha, o Gregorovitch é pela Europa. Tá, mas como essa varinha passa de um bruxo pro outro, Tiago? Isso que eu não entendo. Gente, a varinha das varinhas, essa que vocês estão vendo aqui, ela trabalha com lealdade, ok? Então se você tem a varinha das varinhas, você é o possuidor dela, e vem um bruxo nesse determinado momento e me desarma ou me derrota num duelo, ele vai ser o atual possuidor da varinha das varinhas. Então nesse determinado período de tempo, vários bruxos tiveram sua varinha roubada, foram desarmados, foram vencidos em um duelo. Isso acontece, então é normal que ocorra essa transição que vai passando de geração a geração, mas dessa vez não é de família, e sim de bruxos que a perdem, seja porque morreram, seja porque perderam a lealdade, foram desarmados, etc. Mas pode acontecer. O Gregorovitch estava lá, todo feliz com a sua varinha das varinhas, todo se achando, tentou duplicar, triplicar os seus poderes. Os rumores pelo vilarejo começaram a se espalhar. O Gregorovitch está tentando duplicar seu poder. Ele pode ter uma varinha poderosa, a varinha dos varinhas. E quem chegou esse rumor em quem não podia chegar? O rumor chegou num jovem loiro de 17 anos, bonitão. Talvez vocês o conheçam como Johnny Depp, mentira. Vocês o conhecem como Gellar Grindelwald, esse mesmo, um dos bruxos mais poderosos e das trevas que nós já conhecemos. O Grindelwald invadiu a sua loja de varinhas lá na Europa.
o estuporou, o venceu e desarmou e acabou conquistando e sendo o atual possuidor da varinha de sabugueiro. Ok, a varinha agora está em posse do Gellar Grindelwald. Nós conhecemos esse bruxo lá no filme Animais Fantásticos de Onde Habitam, que se passa no ano de 1926. E nesse determinado momento da história, nós não sabíamos de fato se ele estava utilizando a varinha das varinhas. Ele poderia não estar, porque ele estava sob disfarce de Percival Graves, que trabalhava lá na Macusa, então tem essa possibilidade. Agora, se você não quer spoiler dos próximos filmes de Animais Fantásticos, talvez você tenha que desistir desse vídeo, brincadeira, mas agora você vai saber o que aconteceu depois daquele momento que ele foi preso nos Estados Unidos. O Grindelwald agora tinha posse da varinha das varinhas e o que ele começou a fazer? A reunir o seu exército de seguidores, todos aficionados pela sua ideia de um bem maior, pelas relíquias da morte. Então ele foi juntando seus seguidores e ficando cada vez mais poderoso. Para vocês terem uma ideia, com o seu exército de seguidores, o Grindelwald instalou um caos pela Europa inteira. Ele só não foi lá pro lado da Grã-Bretanha. Por quê, Diego? Por que não foi desse lado? Porque lá tinha um cara chamado, meio de barba branca, Dumbledore. E o Grindelwald, mesmo com a varinha das varinhas, ele tinha um certo receio de enfrentar o Dumbledore. E por quê? Primeiro, pela relação mais intensa que os dois tiveram no passado. E segundo, é claro, porque ele tem medo. Dumbledore manja muito do Paranauê das magias e mesmo sem a varinha das varinhas, o cara é um bruxo extremamente poderoso. E vamos combinar que todo mundo tem medo do Dumbledore, principalmente quando ele te sacode quando você tem apenas 14 anos, perguntando por que você pôs o seu nome no Cálice de Fogo. Eu, particularmente, desde aquele momento, eu fico muito assustado com o cara. E o Dumbledore, ele também, é lógico, tinha receio de enfrentar o Grindelwald, ele tentava fugir o máximo possível disso, até porque o cara foi apaixonado, tá ligado? O Grindelwald era o crush dele na adolescência. É difícil pra ele acordar um dia, tomar o seu café da manhã e pensar: é hoje que eu vou lá vencer esse cara que tá instalando um caos pela Europa. O Dumbledore levou muitos anos para enfrentar e tomar coragem para vencer o Grindelwald, e isso aconteceu em 1945, em um dos maiores duelos que o mundo bruxo já viu. Nós tivemos Dumbledore versus Grindelwald e nós veremos esse grande duelo nos filmes de Animais Fantásticos, provavelmente no último, em 2024. E eu não sei porque eu fui falar isso, faltam 7 anos, caramba, é muito tempo pra gente esperar. Bem, o Johnny Depp vai enfrentar o Jude Law em uma das batalhas mais épicas que o cinema já viu. Eu particularmente estou ansioso pra caramba. E o Dumbledore vence esse duelo. Como assim ele vence? O cara não tinha varinha das varinhas. Sim, pois é, pra você ver como o Dumbledore manja dos Paranauê, amigo. O cara tinha a varinha das varinhas e ele ainda conseguiu vencê-lo. O Dumbledore desde então carregou a varinha de sabugueiro com ele nos seus anos de diretor de Hogwarts e tudo mais. Agora nós pulamos de 1945 e vamos para 1997. 1997, o que aconteceu desse ano? Porque nós pulamos para ele? Nesse ano foi o ano da morte do nosso querido diretor, mas muito mais importante, desculpa Dumbledore, foi quando o Draco Malfoy o desarmou na Torre de Astronomia. O Draco Malfoy desarma o Dumbledore, mas muito mais do que isso, ele o vence, né? Porque o Dumbledore tá ali indefeso, sem poder fazer nada. Então naquele determinado momento de 1997, Draco Malfoy passa a ser o mestre, né? Passa a ser o possuidor da varinha. E deixa eu explicar uma coisa, para ficar bem claro para vocês. O Draco Malfoy não ficou com a varinha de sabugueiro, aquela varinha que Antioch Peever pediu para a morte, ok? Ele estava com a varinha dele, embora a lealdade da varinha das varinhas estivesse presente na dele agora. Isso vocês entenderam? Vamos passar de 1997 para 1998 rapidinho nos acontecimentos de Relíquias da Morte. Vocês vão lembrar que lá na mansão dos Malfoy, pelo menos no livro, o Harry desarma o Draco, o vence num duelo, ou seja, a lealdade da varinha das varinhas agora estava com o Harry. Ai, complicou! Ai, complicou o que eu faço agora, meu Deus. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Calma, você não precisa voltar. O Draco era o atual possuidor da lealdade da varinha das varinhas. A partir do momento em que o Harry desarma ele, como aconteceu no livro, no filme ele chega no Draco e fala: passa essa varinha aqui, moleque. Então, no filme é basicamente assim. Mas nesse determinado momento, a lealdade da varinha de sabugueiro passou para o Harry. Uma coisa importante aconteceu nesse momento da história. O Voldemort, o nosso Tom Riddle, estava à procura da varinha
varinha das varinhas. E onde ele foi procurar, vocês lembram bem, ele foi primeiro falar com o Grindelwald lá na prisão de Numengard, e o Grindelwald falou para ele que a varinha estava lá com o Dumbledore no seu túmulo. E vocês lembram naquela cena inicial de Relíquias da Morte parte 2, que o Voldemort arrombou, né, o túmulo de Alvo Dumbledore e pegou a varinha de sabugueiro que estava lá descansando com ele. O que o Voldemort não esperava é que, cara, a lealdade da varinha das varinhas não estava com ela no momento. A lealdade da varinha estava com Harry. Desculpa, Tom Riddle, não foi dessa vez. A gente até vê, né, ele destruindo lá a proteção de Hogwarts com seu... E a varinha das varinhas quebrando, ou seja, ela não estava funcionando com ele, porque na verdade, né, a lealdade não estava com ela no momento. O Voldemort acreditou que o ato de arrombar o caixão do Dumbledore, pegar a varinha dele, já fazia ele ser o atual possuidor, só que ele não contava com tudo que aconteceu. Ele usou a varinha rachou, nós vimos ele ficando em dúvida, a varinha não funciona pra mim, aí ele desconfiou do Severo Snape, matou o Snape porque ele achou que o Snape, matando o Dumbledore lá na Torre de Astronomia, era o atual dono da varinha. Então ele vai lá, matou o Snape e falou: agora eu sou o atual dono. Mas cara, não, desculpa, não foi dessa vez de novo. O Voldemort ficava cada vez mais triste porque ele sabia que as coisas não estavam funcionando do jeito que aconteceu, até que em Relíquias da Morte, no duelo final entre ele e o Harry, no livro No Grande Salão, lá no filme na área externa, nós vemos o Harry o vencendo no duelo. E depois que todas as Horcruxes foram destruídas, depois que o Neville cortou a cabeça da Nagini, nós vemos o Expelliarmus do Harry indo em direção ali, vencendo a Avada Kedavra e finalmente transformando o Voldemort em pó. Todas as Horcruxes foram destruídas, não havia nada para impedir isso que acontecesse, então o Harry foi lá e venceu o Voldemort nesse duelo final. E como vocês viram na batalha, o Harry, a partir do momento que o Expelliarmus chega no Voldemort, a outra varinha chega para ele e ele fica com as duas, né, que ele estava usando, que é a do Draco, mais a varinha das areias. Então agora o Harry era o mestre e o possuidor dela. E no livro, o que o Harry faz? Ele usa a varinha das arinhas, ele conserta a antiga dele, ok, tudo está resolvido, leva ela para o escritório do Dumbledore, deixa ela ali e conversa com o quadro. Ô Dumbledore, acorda aí que eu preciso falar com você. Acorda nesse quadro, então, e deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu morrer de causas naturais, isso mesmo, se eu tiver uma morte normal, a posse das varinhas vai morrer comigo, certo? O Dumbledore concorda e é isso que o Harry faz. Ele deixa a varinha lá no escritório dele, por mais que ele fosse o atual possuidor dela, que a lealdade dela estava, ele preferiu deixar a varinha de sabugueiro no escritório do Dumbledore. E o que aconteceu no filme, eu não vou demonstrar porque é muito triste, mas vocês lembram bem, o Harry pega a varinha dele e... Clec! Ai, senhor! Ai, que dor! Ai, senhor! Ai, eu tenho certeza que a reação de todos os fãs do cinema foi a mesma que a minha. No momento que ele quebrou, sabe, parecia que estava quebrando seu corpo em dois. Foi muito triste, sério, era pra acontecer igual do livro, a varinha ficaria ali tranquila no escritório do Dumbledore, ponto final. E foi dessa forma que a varinha das varinhas passou pelas mãos de Antioch Peverell, depois de 7 bruxos, chegando em Gregorovitch, passando por Gellar Grindelwald, e então Dumbledore, e assim passando finalmente pro Draco, e depois para o Harry. É uma confusão geral, mas agora tudo bem, acho que vocês entenderam todo o processo. Se eu não soube explicar direito, me perdoem, porque esse assunto varinha das varinhas até me confunde às vezes, a questão de lealdade, de tudo. Se alguém aqui nos comentários quiser explicar melhor que eu vou agradecer. Eu acho que eu expliquei tudo ok, mas se eu falei em algo eu já peço desculpas antecipadamente, que é um assunto meio confuso mesmo. E é dessa forma triste, né, que eu me despeço de um dos melhores quadros que o Observatório Potter já teve. Como cada Relíquia da Morte chegou no seu respectivo dono, sabe qual é a forma de você me agradecer? Deixa o like, deixa a curtida nesse vídeo, vamos chegar a 10 mil likes, eu conto com vocês. E principalmente se inscreva no canal, que isso ajuda demais. Eu tô com a meta aí de 600 mil inscritos e só vocês podem me ajudar compartilhando, divulgando e fazendo o canal crescer. Caso tenha ainda ficado alguma dúvida, você pode me seguir lá nas redes sociais. Meu Twitter é @TiegoNovaes, envie uma pergunta lá no meu Instagram, fica à vontade, todos os links ficam aqui na descrição. E não esqueçam de passar na loja do canal redutodonerd.com.br, compre a sua coleção inverno
com esse moletom e os universitários cachecol. Compra lá, dá uma passada por lá. Primeiro link aqui da descrição. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito e tchau!